É perigoso ser negro no Brasil. É o que vem confirmar, mais uma vez, o Atlas da Violência 2020, publicado no final de agosto pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os negros são mais de 75% das vítimas de homicídios, apesar de serem pouco mais de 55% da população brasileira. Números que mostram que, apesar de ser um problema conhecido no nosso país, o racismo segue matando e ampliando as desigualdades sociais. No Sala de Convidados de hoje, nós vamos conversar sobre violência e desigualdade racial. O alvo dessa violência toda são os jovens negros que moram em periferia e em comunidades. O CEP de onde você mora já diz que você é suspeito de alguma coisa para ele. Não é possível enfrentar essa violência se não houver o enfrentamento do racismo. Eles dois foram baleados pela polícia, não tiveram chance nem de mostrar um documento. A estrutura da Polícia Militar tem que ser modificada. Nós vamos lutar contra esse Estado que mata. Conversando comigo hoje pela internet sobre violência e desigualdade racial, Vilma Reis, socióloga e coordenadora do Programa de Direitos Humanos do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. David Marques, coordenador de projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Wellington Lopes, sociólogo, cientista social e coordenador do Núcleo de Cultura e Direitos Humanos 11 de agosto, da Uniafro Brasil. E a sua participação é fundamental para a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. David, Vilma, Wellington, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, virtualmente, para a gente conversar sobre esse assunto sempre urgente. Aqui no Canal Saúde já é o terceiro programa que a gente faz esse ano para tratar da questão do racismo estrutural. A gente precisa falar disso com frequência. Vilma, eu começo com você. A gente tem aí o resultado de mais um Atlas da violência. São 10 anos de distância para o último Atlas e o que a gente vê é, apesar de números menores para a violência no geral, para a comunidade, para a população negra, esses números só fazem crescer. Qual a importância da gente estar fazendo esse debate hoje, nesse momento? Olá, saudações. Bom dia. Dizer que para nós é muito importante repercutir os resultados desse Atlas. Nós, ativistas dos movimentos de mulheres negras no Brasil, desde 2015, na realização da marcha de mulheres negras em Brasília, a gente já estava bastante impactada com aquela situação de que a violência, em uma década, havia recuado em 9% em relação às mulheres brancas e avançado em 54% contra as mulheres negras. E esse é um dado importante porque o Atlas desse ano, ele destaca, ele desagrega a questão de gênero, a questão de raça e vem repercutindo. Eu já havia conversado com a Carol, na revista Cláudia, repercutindo os resultados desse ano em vários outros canais e acho importante que a gente converse aqui, porque realmente os resultados da violência no Brasil ele é uma agenda de saúde. É importantíssimo. A gente quer cada vez mais deslocar da segurança pública para a saúde, para as políticas sociais. E nessa questão da violência e esse cruzamento frontal com a questão racial, o mundo se mobiliza e o Brasil precisa construir suas próprias respostas. Muito importante esse recorte de gênero e raça, né, Vilma? A gente vai tocar nisso no programa com certeza. Wellington,
A gente observa um movimento nas redes sociais, muita gente indo às ruas, mesmo em meio à pandemia, no Brasil e no mundo todo, né? Existe sim um movimento de inquietação por parte, inclusive, da população branca, de parte dessa população que também não suporta mais ver tanta violência. É surpreendente para você que haja um aumento desses números? Não é contraditório a gente ver tanta gente se mobilizando e, ao mesmo tempo, a violência crescer e permanecer na nossa sociedade? Bom, eu acho que talvez a ideia que a gente tenha de como a sociedade se organiza na democracia, de ver as pessoas como uma população civil que é detentora de direitos comuns uns com os outros, nubla um outro fato que é fundamental para entender também como a sociedade se organiza, que é entender que existem grupos, e esses grupos se organizam de maneiras diferentes, né? A gente tem grupos raciais, grupos de gêneros, classes, e isso organiza a maneira como a gente vive e desenvolve a vida nos territórios, como a gente desenvolve a vida nas quebradas, nas favelas, nos subúrbios, no interior e etc., nos vários lugares onde a vida acontece. A gente vive se organizando em grupos, e conforme a democracia se enfraquece, os grupos mais fragilizados politicamente, aqueles que não têm mais poder de decisão estratégica para os seus próprios grupos, são os mais afetados. Então, acho que parece contraditório, mas tem a ver com essa dinâmica de grupos. Com certeza, Wellington, importante reflexão, a gente vai voltar a esses pontos que você trouxe. David, até pela fala do Wellington, me faz refletir, né, se essa violência é sintoma ou é o porquê de tanta desigualdade no nosso país. Eu queria saber com você o que mais te chama a atenção no resultado desse levantamento, de todo esse estudo que o Atlas traz. Bom dia, saudações também a todos que nos assistem. Eu acredito que o Atlas, na verdade, infelizmente, não traz nenhuma novidade, né? Ele vem ano a ano confirmando uma certa tendência, né? De alguma forma, é mostrar que a desigualdade racial no Brasil, ela se expressa de forma muito evidente na questão da violência, né? É uma das formas pelas quais a gente vê mais claramente o quanto que a nossa sociedade é desigual e é marcada pelo racismo. Então, eu acredito que um dos pontos muito importantes para a gente debater é também formas pelas quais a gente poderia, e aí pensando no meu ponto de vista especificamente, políticas de segurança pública, políticas de prevenção da violência que podem ajudar a focalizar os grupos mais vulnerabilizados para que a gente consiga começar a reverter um pouco esse cenário. E aí eu acho até que os dados do Atlas colaboram muito para isso, quando a gente vê a diferença nas regiões de como essa violência se dá, né, David? A gente vai trazer isso também aqui no programa, mas antes a gente vai assistir uma reportagem com alguns dados do Atlas. Os números da violência racial no Brasil não conseguem expressar a dor de quem vive ameaçado ou perde um filho por causa do racismo. A Luciene é representante da rede de mães vítimas da violência de Estado na Baixada Fluminense. A dona de casa de São João de Meriti viu na militância uma forma de não adoecer e brigar por justiça, depois da morte do filho Rafael Silva Couto. Ele tinha 17 anos quando foi assassinado por policiais militares, no episódio que ficou conhecido como Chacina da Baixada. Ela diz que a violência contra a população negra encontra um beco sem saída, o racismo. Com o passar dos anos, ela tem visto a violência aumentar. Infelizmente. Tanto é que a gente tinha mais ou menos umas 10 mães na época, né, uns anos atrás, agora a gente tem 30. E, infelizmente, cada dia vai crescendo mais esse número. Essa é a realidade que aparece no Atlas da Violência de 2020, que analisou dados entre 2008 e 2018 do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde e denúncias recebidas pelo Disque 100. No período analisado, foram assassinadas 628.595 pessoas no país,
91,8% das vítimas eram homens e 8% mulheres. 77,1% dos homens foram mortos por arma de fogo, enquanto a taxa das mulheres é de 53,7%. Para se ter uma ideia, quase 76% das pessoas assassinadas em 2018 eram negras. O relatório deixa em evidência que para cada pessoa não negra assassinada em 2018, 2,7 negros foram mortos. Em uma década, houve um crescimento de mais de 11% no número de homicídios de pessoas negras. Para Ilcimar, os dados revelam o racismo estrutural, vítimas que têm cor e endereço certo, que muitas vezes são mortas pelas mãos do próprio Estado. Todo mundo é visto como suspeito de alguma coisa. O CEP de onde você mora já diz que você é suspeito de alguma coisa para eles. Se ele sobe um morro, se ele sobe uma favela, eles sobem atirando, eles não querem saber se tem morador na rua. E quando a gente sai da Baixada Fluminense e analisa o atlas da violência em outros estados brasileiros, a gente se depara com mais estatísticas negativas. E apesar das diferenças regionais, as notícias não são boas. Em Alagoas, para cada homicídio de uma pessoa não negra, 17 pessoas negras são assassinadas. Na Paraíba, a cada pessoa não negra morta, 8,9 negros morrem. O Atlas da Violência de 2020 aponta ainda que o risco de um homem negro ser assassinado é 74% maior. Para as mulheres negras, a taxa é de 64,4%, dados que deixam em evidência cicatrizes históricas. A Polícia Militar ela tem que ser modificada. A formulação da Polícia Militar, a estrutura da Polícia Militar tem que ser modificada, né? E tem que ser combatido o mal policial, né? O policial que está fazendo, que é corrupto, o policial que é violento, o policial que desrespeita as pessoas dessa comunidade, né? O policial que é racista. Não é possível enfrentar essa violência se não houver o enfrentamento do racismo. É importante que a gente tenha, de fato, políticas públicas, resultado que pensem de uma forma planejada meios concretos e reais de reverter essa chaga social histórica que nós temos. E para não deixar que a sociedade esqueça dos nomes e dos rostos vítimas da violência, para que todos se lembrem do racismo que destrói famílias inteiras, uma vez por ano, as mães da Baixada se reúnem e fazem uma caminhada. Pelas ruas, um protesto, um abraço coletivo em quem convive com a dor da perda. Nós vamos lutar contra esse Estado que mata. A dor é muito grande, a gente conhece a dor, a gente sabe que é difícil demais, né? É como se um pedaço da gente fosse embora e nunca mais vai voltar no lugar. É uma ferida que sempre se encontra aberta. Nós sabemos o quanto é duro. Vilma, eu quero começar esse programa com uma fala do Adriano, né? Ele diz que é impossível enfrentar essa violência sem enfrentar o racismo. E aí eu começo com você, porque na sua fala, no início do programa, você trouxe essa questão desse racismo que gera privilégios para alguns e violência contra outros. Eu queria que você trouxesse para quem está assistindo a gente qual é a importância de se tornar antirracista, qual é a importância de se trazer a população branca para essa discussão, para que ela possa, sim, modificar um preconceito que é histórico, que está na nossa sociedade, que está misturado na nossa cultura interna, que as pessoas muitas vezes sequer percebem. Qual é a importância de trazer a sociedade inteira para essa discussão, para cessar essa violência? Então, Yasmine, né? Sim. Só de falar, para nós é muito importante que, primeiro, pontuar uma questão. Enfrentar o racismo no Brasil e vencer o racismo não é uma tarefa exclusiva da comunidade negra, essa é uma tarefa de toda a sociedade. Essa é uma questão. Em 14 de junho de 2020,
a Coalizão Negra por Direitos lançou uma campanha e nós ocupamos todos os chamados jornalões do país, né? As grandes corporações de comunicação, e lançamos o nosso manifesto exatamente com esse título: Enquanto houver racismo, não haverá democracia. E para a gente mostrar o tamanho do desafio, nós voltamos a 1978, a gente abre o manifesto com uma parte do manifesto que lançou o MNU, Movimento Negro Unificado, tá? Dia 7 de julho de 1978, na porta do Teatro Municipal de São Paulo. Naquele momento, os jovens encarcerados na cadeia pública de São Paulo, que depois a gente ficou conhecendo como Carandiru, né? Por tudo que se produziu, eles mandaram uma carta para ser lidas. E essa é uma coisa importante, está documentada. E eles diziam: nós que estamos aqui no último degrau que a sociedade racista nos colocou, não temos mais a esperança de sair daqui, mas a gente entrega para vocês que fundam esse movimento hoje a possibilidade de nossos filhos e nossos netos não chegarem aqui. E se vocês não fizerem isso, vovô vai ficar muito triste com vocês. Assinado, os netos de Zumbi. Eu estou falando de um ato que ocorreu há 42 anos atrás. O que nos desespera, do ponto de vista político, e dentro dessa geopolítica e desses gestores da morte negra no Brasil, é exatamente a permanência desse horror de produzir dor e produzir morte. Nessas matérias que nós acompanhamos aqui e nesse esforço que nós estamos fazendo enquanto defensoras e defensores de direitos humanos, de repercutir os resultados do Atlas da Violência 2020, nós temos algo que para a gente é fundamental. É impossível conviver com essa produção de morte, né? Dessa forma. Há um escancaramento violento do racismo e que é de criminalização e desumanização das pessoas negras no Brasil. E para isso precisa um comprometimento. Aqui a gente pode ir até em Hannah Arendt mesmo, né? E a gente dizer: quando você conhece, você não tem o direito de ser irresponsável, de fechar os olhos e fingir que não está vendo. Então nós temos uma população branca no Brasil e tem muita gente antirracista que não aceita essa regra quatrocentista colonial devastadora da população brasileira, porque essa ação, ela destrói também as pessoas brancas que são antirracistas. Ela destrói a possibilidade de você criar uma criança branca livre no Brasil, que você vai numa escola racialmente blindada, né? Você vai numa escola em que a criança branca de classe média alta, ela sofre estelionato intelectual a sua vida inteira, né? E é um processo que começa na educação infantil, porque é surrupiado também desses abastados a possibilidade de entender o Brasil profundo. E eu quero dizer uma coisa, que na voz dessas mães, quando elas falam, quando eu vejo as mães de maio, Yasmine, eu fui ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia por 2 mandatos, acabei em maio do ano passado, e presidi o Conselho Nacional de Ouvidorias das Defensorias Públicas. Portanto, corri o país, né, e depois escrevi uma dissertação de mestrado chamada Atucaiados pelo Estado. Nós precisamos redirecionar para onde nós vamos também repartir as responsabilidades sobre esse holocausto dos mortos da democracia, os desaparecidos da democracia. E é para isso que a gente desafia também as pessoas que também, David, estão à frente do processo do Atlas, né? Porque para a gente a produção de dados, ela está implicada e nós precisamos direcionar para o sistema de justiça. A responsabilidade do Ministério Público de arquivar, só um instantinho, Yasmin, de arquivar 96% de todos os assassinatos cometidos por policiais e por grupos paramilitares. Isso mostra que o MP e esses entes do sistema de justiça
estão com as mãos encharcadas de sangue. Isso e é um nós dado... precisamos destacar essa questão. Desculpa, Vilma, isso é até um dado muito importante que eu quero que o David traga para a gente daqui a pouco, que é o altíssimo índice de mortes indeterminadas, que provavelmente retratam boa parte disso que você está falando. Mas antes de eu passar para o David, já deixo ele com essa reflexão, eu queria trazer uma participação aqui da nossa audiência para o Wellington, porque tem a ver com a fala dele já no início do programa. O Luiz Otávio Campo encaminhou pelo WhatsApp para a gente a seguinte questão, Wellington. A violência é um fato, sobretudo em comunidades periféricas, certo? Os negros estão em todos os grupos quando tratamos de violência nas favelas. Por exemplo, são moradores, trabalham, estudam, têm família. São também a maioria entre os traficantes de drogas e são alguns dos policiais que sobem morros em operações. Como a população negra, em seus diferentes papéis, está relacionada entre si num contexto histórico da violência? Bem complexa essa pergunta, né, Wellington? Que não pode ser simplificada jamais, né? Eu acho que para responder a gente sempre tem que se basear num processo árduo de pesquisa e que justifica exatamente tudo que a gente defende e luta, né? Mas eu acho que a outra maneira simples de responder de maneira rápida que é pensar, por exemplo, num preceito da sociedade moderna que a gente vive, né? E a ideia de que a gente vive em sociedade civil, ela foi gestada no modelo liberal de organização da sociedade. Eu estou resgatando isso, não para fugir do tema, mas para dizer algo muito básico do modelo liberal pensado por John Locke, em segundo tratado sobre a liberdade, que era pensar que a sociedade civil seria organizada em grupos e esses grupos teriam o direito de organizar dentro dos territórios que lhes pertencem e que vivem em comunidade as tradições, memórias e a sua maneira muito própria de professar a sua individualidade e a escolha de se manter em comunidade com os iguais. E essa ideia de que a sociedade civil ela é um organismo vivo de relações entre indivíduos e grupos, ela precisa ser aplicada a entender que, a partir do momento que esses grupos eles têm liberdades individuais para poder se reunir em comunidade, eles também têm direitos políticos de decisão e de ação direta sobre os impactos que as decisões políticas no legislativo, no judiciário e no executivo têm nas suas comunidades. Então, pensar, por exemplo, que muitas pessoas pretas, e aí eu acho que é algo muito, muito comum, assim, a gente imaginar que a partir do momento que a gente passa por um processo de ascensão social e econômica na família, quando alguma pessoa preta de favela, de quebrada, entra numa universidade e aí consegue um salário melhor, a ideia de que ele vai sair da sua comunidade para viver numa comunidade mais segura, e muitas vezes essa comunidade mais segura, que tem acesso a saneamento básico, que a polícia não dá enquadros, como o próprio capitão da rota aqui em São Paulo, o comandante da rota aqui em São Paulo, em outro momento, não lembro agora o ano, se foi 2017 ou 2016, que aliás foram uns anos de aumento da letalidade e violência aqui na cidade de São Paulo também, né, o crescimento da violência, e no Brasil, segundo o Atlas da Violência, ele tem a fala de que na periferia ele tem uma maneira de abordar as pessoas que moram na periferia e que num bairro como Jardins, ele não pode abordar da mesma maneira violenta uma pessoa que mora nos Jardins. Eu acho que o sintoma disso é entender que esses bairros, eles são racializados e bairros racializados experimentam o desenvolvimento histórico da cidade, entender que a cidade ela não é um espaço vazio, a cidade é um espaço corporativo de relações entre sociedade civil, e aí no caso indivíduos, corporações e grupos raciais, de gênero, de classe, que se relacionam disputando espaço para desenvolver a vida na cidade. Então, quando as pessoas que moram na periferia, e aí até o próprio conceito de periferia, a margem da cidade,
quando a gente pensa que as pessoas que vivem na periferia pertencem a grupos que são extremamente violentados por várias ações que o Estado deveria cumprir, mas aí a gente pode dizer por que o Estado não cumpre. Talvez seja porque dentro da estrutura as representações desses grupos que são violentados pelo Estado não têm um poder decisório no jogo político. Se a gente pensar que o jogo político ele tem jogo micro e macro decisórios, as pessoas que pertencem aos grupos minoritários na política, pessoas pretas, não participam dessas decisões estratégicas desse jogo minoritário e majoritário da política, em âmbito municipal, estadual e a realidade e federal. A realidade parece muito ficção, né, Wellington? Quando você não tem a vivência, fica muito complicado você perceber a gravidade e a urgência, né? Parece que é distante realmente do que é factual, né? Só para resumir mesmo, por exemplo, imagine uma situação muito X, assim, ó. A gente aqui da Uneafro, no bairro onde eu moro, na cidade de Kêmen, a gente tem entregado cestas básicas, né? Uma das pessoas que pegam cesta básica com a gente é uma senhora negra de 69 anos, que mora numa casa de palafita e madeira, o chão de terra batido, do lado de um córrego de esgoto, entre uma igreja evangélica e uma católica, um sinal do tempo, né? E ela cozinha com um fogão a lenha. E a cesta básica que ela pega, ela divide com os outros moradores que moram no mesmo lugar que ela. Ela não tem saneamento básico, ela não tem acesso à luz e ela não tem acesso à saúde. Ela não tem acesso a uma qualidade de vida que provavelmente... É uma conjunção social muito profunda, né? Agora, antes de finalizar o bloco, o tempo passa muito rapidinho aqui, gente. Eu queria trazer o David com algumas questões primordiais aí do Atlas desse ano. David, a gente falou aí dessas mortes por motivos indeterminados e a gente também verifica no Atlas uma diversidade entre as regiões do Brasil, o que se faz pensar na possibilidade de que algumas políticas implementadas em alguns estados forçou esses números para mais ou para menos, né? Como é que você avalia aí a fala da Vilma, do Wellington e esses dados que estão no Atlas enquanto perspectiva para políticas públicas? Certo. Bom, eu acho que como eu mencionei na primeira fala, né, a gente tem uma agenda importante de desenvolvimento de estatísticas públicas, de indicadores. A gente está num momento muito complicado, até internacionalmente, e no Brasil não é diferente, de uma agenda de desacreditar a ciência, né? De desacreditar a produção intelectual, a produção de estatísticas, de desvirtuar qualquer elemento de ser fato, né? Com uma ideia de fake news, enfim. Eu acho que esse contexto torna mais importante e mais desafiador seguir na produção de estatísticas. Do nosso ponto de vista, eu acho que é importante mencionar, a gente tem um trabalho, 2 produtos principais que trabalham com estatísticas de violência. O Atlas da Violência, por um lado, que a gente produz em parceria com o IPEA, e ele é construído com base em indicadores da saúde, né? A gente tem também o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que esse é elaborado a partir dos registros das polícias, principalmente dos boletins de ocorrência, né? A gente está sempre comparando esses dados para que a gente tenha mais clareza sobre o que eles estão mostrando, né? Um dado controla a qualidade do outro, saber se um está muito diferente do outro, significa que tem algum problema, né? Nos últimos 10 anos, a gente teve até uma aproximação desses 2 dados, né? O dado da segurança pública melhorou bastante, mas ele ainda é muito frágil, né? E isso reflete, em alguma medida, a importância que o tema, por exemplo, de desigualdade racial tem dentro da polícia, né? A gente fez uma pesquisa recente avaliando as opiniões dos policiais a respeito desse tema e a gente percebeu, por exemplo, que a questão racial é um não problema para os policiais, né? Tem pesquisas aqui em São Paulo que mostram, por exemplo, que os policiais conseguem enunciar que a polícia atua preferencialmente contra pobres, mas não consegue entender
que a polícia atua preferencialmente contra negros, por exemplo. É tão intrínseco o racismo, né, David, que nem sequer eles se percebem reproduzindo uma prática histórica, né, e um preconceito histórico. Eu preciso fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas a gente retoma falando sobre isso, tá, David? No próximo bloco, quem morre deixa família, histórias, sonhos e planos. O Sala de Convidados faz um rápido intervalo e volta já. Não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre violência e desigualdade racial. Comigo via internet, Vilma Reis, socióloga e coordenadora do Programa de Direitos Humanos do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia. David Marques, coordenador de projeto do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Wellington Lopes, sociólogo, cientista social e coordenador do Núcleo de Cultura e Direitos Humanos 11 de agosto da Uniafro Brasil. Se você ainda não participou no primeiro bloco, a hora é agora. Manda os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A história do Rafael e da Ilzimar, que você vai conhecer agora, é bem mais do que um número em meio às estatísticas. Ela tem nomes, endereço, sonhos, medos e um fim trágico que não pode ser naturalizado. No Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. São mais de 23 mil mortes pela violência letal por ano. Cerca de 63 jovens negros assassinados por dia. Os números foram divulgados pela campanha Vidas Negras. Isso é realidade, né? Os maiores atingidos e o público, o alvo dessa violência toda são os jovens negros que moram em periferia e em comunidades. Não tem como fugir disso. Uma estatística negativa que interrompe vidas, trajetórias, sonhos e destrói famílias inteiras. É o que conta Ilzimar, moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Nas fotos, os últimos momentos do filho vivo. A gente estava em família assistindo o jogo do Brasil, era o primeiro dia do jogo da Copa em 2018, dia 17 de junho de 2018. Assistimos o jogo em família, acabou por volta de umas 6 horas e ele saiu, se despediu de mim e foi encontrar com os amigos porque eles iam numa resenha. Foi aí que ele se encontrou com o Vitor Oliveira e saíram de moto. A moto era da mãe do Vitor Oliveira, estava no nome da mãe do Vitor Oliveira, e quem pilotava a moto era o meu filho, Vitor Hugo. O estudante Vitor Hugo de Jesus Pires, de 17 anos, filho de Ilzimar, e o amigo dele, Vitor Oliveira, de 18 anos, foram assassinados por policiais militares naquele mesmo dia, 17 de junho de 2018. Os jovens estavam em uma moto e se assustaram com a abordagem da polícia. De acordo com testemunhas, o filho de Ilzimar levantou os braços e falou que morava no local. O policial mandou ele abaixar e, em seguida, atirou no peito do adolescente. A família recebeu a notícia por volta das 7 horas da noite. Eles avistaram o meu filho e o Vitor Oliveira na moto e perseguiram os meninos num pedaço da rua, que é a esquina com a rua da minha casa. Então, é o que eu costumo dizer, meu filho morreu no quintal de casa. Eles dois foram baleados pela polícia e não tiveram chance nem de mostrar um documento. A abordagem da polícia foi truculenta, como sempre é na Baixada Fluminense, e áreas tidas como área de risco. Segundo o Atlas da Violência 2020, em 2018, ano em que o filho de Ilzimar e o amigo dele foram assassinados, entre as vítimas de homicídios houve um número maior de jovens. 30.873 jovens que tinham entre 15 e 29 anos foram mortos. A quantidade equivale a 53,3% dos registros. E os números assustam.
De acordo com o Atlas, em uma década, houve um aumento de 13,3% na taxa de jovens assassinados. Diante dos números, Ilcimar segue lutando por justiça. Além de perder o filho para a violência de Estado, mais de 2 anos após o crime, ela ainda não teve uma resposta. Então ali acabou, meu mundo desabou, minha vida foi à lona. E daí para cá foi só desespero, foi só dor e um luto que dói dia após dia. Realmente a gente vê aí que a violência ela tem recorte, ela tem enfoque, né? Aí, David, a gente estava falando no final do bloco anterior sobre como esse mapeamento é importante para incentivar as políticas públicas. Agora, esse Atlas, ele lida com informações que parecem um pouco diferentes das anteriores. A forma como se dá, como se passa essas informações impacta no resultado final do Atlas, né? Dependendo da forma como cada estado transparece essas informações, você tem um impacto no Atlas. E aí, no caso dessa reportagem que a gente acabou de ver agora, a gente está vendo aí um recorte de raça e idade. As mulheres negras morrem muito mais do que as mulheres brancas, esse número destoa cada vez mais. E o principal alvo da violência no Brasil é o jovem negro. Queria que você trouxesse para mim como é que foi a avaliação, a análise desses dados e que dificuldades vocês encontraram que podem ter também impactado no resultado final. Certo. Bom, acho que para resumir o ponto anterior, eu acho que é dizer o seguinte, existe ainda muito a se fazer para melhorar a qualidade das informações que a gente tem sobre violência no país e o que isso tem a ver com desigualdade racial, desigualdade de gênero. Isso é uma agenda em aberto e há muito a ser feito. E destacar que isso não tem sido feito pelas organizações do Estado, né? São, principalmente hoje, organizações da sociedade civil que têm se dedicado a sistematizar informações que são públicas, né? Então, fazer esse trabalho que a gente faz de entrar em contato com os estados, né? Ou buscar dados brutos no sistema de saúde, por exemplo, e poder sistematizá-los. Então, eu acho que isso é importante de se destacar. É um esforço que tem vindo da sociedade civil com o objetivo de, impactar a sociedade e sensibilizar para esse tema, e 2, transformar políticas públicas, né? Eu acho que a gente teve um número expressivo número de mortes violentas de causa indeterminada no ano de 2018. A gente está chamando atenção para esse fato, porque isso é um indicador de que em alguns estados esse trabalho de contabilização pode não estar sendo bem feito, né? Então isso é um ponto de alerta que a gente precisa ter, para que a gente não tenha uma subnotificação dos homicídios, né? Achar que quando a gente teve uma redução de homicídios em 2018, na verdade a gente teve também um número maior de mortes de causa indeterminada. Então, acho que isso é um ponto de atenção. E o outro ponto que eu queria destacar é o seguinte. Então, a gente tem, além da produção de informações, a gente também quer transformar por meio de políticas públicas, né? E eu acho que, nesse sentido, é importante destacar 2 pontos. Quando a gente fala, por exemplo, em relação à segurança pública, entender que para a gente mudar esse contexto, não dá para ficar falando só de polícia e de prisão, né? É entender que para a gente ter segurança, a gente precisa ter um conjunto de outras políticas, sejam elas mais amplas, né? Como a gente fala de saúde, educação, moradia, etc., que eu acho que isso é um ponto, mas mesmo dentro numa lógica de prevenção da violência, né? Conseguir articular essas políticas nos territórios e com relação aos grupos mais vulnerabilizados, né? Então, quanto mais específico a gente puder ser nessas políticas públicas, melhor os resultados que a gente vai ter. Então, eu acho que a gente tem exemplos em alguns estados de políticas que foram mais bem-sucedidas, né? Pelo menos por algum tempo, e que precisavam de um impulsionamento maior, né? A gente sempre destaca o poder e o papel que o governo federal poderia ter articulando estados e municípios nesses objetivos. Mas, infelizmente, esse não tem sido o caminho recente do Executivo Nacional do nosso país. Então, tem ficado muito na conta dos estados e municípios que têm muito pouco recurso para fazer essa tarefa, né? Então, eu destacaria isso agora, né? Fala, Wellington. Não, só tô falando assim, principalmente agora. Sim, eu acho que isso tem muito a ver com a sua fala anterior, no final do bloco também, Wellington, sobre a vida que aquela senhora que recebe essa cesta básica leva, ou seja, ela tem todo um contexto de miserabilidade, é uma população que já é vulnerabilizada. E aí, Vilma, eu queria trazer aquele recorte de raça e gênero que foi citado por você no início do bloco anterior, porque a gente vê aí que realmente a mulher, ela sofre
com duas formas de violência, que é o racismo e o machismo também. E são a base da pirâmide aí que mais realmente sofrem com essa violência. Como é que você avalia políticas possíveis para mudar essa realidade num país em que esse preconceito e que essa visão de mundo está tão arraigada culturalmente? Como é que a gente leva essa mulher para outro lugar, fora desse lugar, né, de base da pirâmide? Primeiro, Yasmin, eu gostaria de destacar, assim, fazer mesmo também, né? Antes de responder a pergunta, fazer uma pergunta também para David sobre como nós podemos fazer nesse esforço da equipe que está no Atlas, que faz esse mapeamento nacional, o que nós, enquanto sociedade, universidade, eu coordenei o programa de direitos humanos, o CEAFRO hoje saiu da universidade e a gente está tocando a vida como um instituto. E nós temos feito um esforço de fazer os núcleos populares de direitos humanos, onde as pessoas nos bairros de Salvador têm o direito de discutir todos os temas, inclusive a segurança pública. Eu concordo com você, essa não pode tomar a centralidade da nossa agenda. Mas eu te pergunto, como nós podemos fazer para os dados passarem a ser de toda a sociedade e não dos governadores? Vou deixar aí com você. Né? Ótima pergunta. Desculpa, deixa eu segurar para ele responder, porque realmente isso, inclusive, entra na pergunta que eu te fiz, porque se a gente impactar no todo, a gente vai impactar essa mulher que é vulnerabilizada também, né, David? Sim. Bom, essa agenda, eu considero ela bastante complexa, então, se a gente estiver falando especificamente do Atlas, por exemplo, isso é um trabalho que tem que ser feito junto à saúde, né? Então, passar muito pelos registros do próprio sistema de saúde, numa relação que vai de município e estado, principalmente, e é articulada, reunida pelo governo federal. Esses dados a gente tem conseguido, ultimamente, incidir sobre eles mais, né, nos processos de divulgação e de mostrar os dados. Então, a gente, hoje, o Fórum, né, Brasileiro de Segurança Pública, não tem um diálogo tão próximo com o sistema de saúde assim. O que nós temos feito, Vilma, na área junto às polícias há mais ou menos uns 4 anos, nós temos pedido dados com essa desagregação, porque o Fórum tem 14 anos, né, a gente vai ter esse ano o 14º anuário. Quando começou, não tinha dado de homicídio para todos os estados. Então, assim, a gente teve um trabalho de ter dados de homicídio para todo mundo. A gente chegou num ponto, há 3, 4 anos atrás, que a gente, precisa dar um passo adiante. Então, aí, pedir para esses estados que já tinham se informatizado mais, né, informatizado seus boletins de ocorrência e tal, para dizer que a gente queria mais informação por município, informação por idade, por gênero, por raça, cor. E aí, isso tem sido um trabalho que a gente todo ano pedindo e todo ano divulgando, para que essa pressão, né, a imprensa falando disso, a sociedade civil cobrando em cada um dos estados a divulgação desses dados, eu acho que ajuda porque na prática o que precisa ser feito o escrivão lá na frente que vai fazer um boletim de ocorrência tem que, primeiro, precisa existir no sistema o campo para ele preencher, e 2, ele precisa preencher esse campo corretamente. Isso precisa ser altamente capilarizado. E, pelo menos na nossa experiência, o que tem ajudado é essa pressão social mesmo. Buscar o mínimo de dado disponível possível, e colocar isso em evidência, colocar isso para debate na esfera pública, seja porque tem e o resultado é ruim, seja porque o dado não existe, né? Então, esse tem sido o nosso caminho ultimamente. Eu vou entrar aí, viu? Porque por favor. E concordando contigo e dizendo assim, quando o Wellington trouxe, obrigada, Wellington, pela questão como você desenhou, né? E a gente botar realmente as mulheres negras no centro desse enfrentamento, porque quando a gente vê movimentos como as Mães de Maio, né, as mães lutando, a Mônica Cunha no Rio, a Débora Silva aí em São Paulo, Dona Ruth Fiuza aqui em Salvador, né, Dona Mirtes lutando por justiça em Pernambuco, também e esse panorama que o Atlas nos dá, também a gente fica pensando, quando você colocou o mapa de representação
né, do poder, como a gente precisa parar para repartir esse poder, porque ele está todo concentrado num grupo racial branco, porque branco não é considerado como um grupo étnico-racial, né? É a norma do humano. E aqui a gente está aqui para desconstruir. Então, é importante, porque como um país, que é a outra pergunta que a gente se faz aqui, para o conjunto que está aqui participando do conversa, da sala de conversa, né? Quer dizer, como um país pode conviver com uma narrativa de que os jovens brancos de classe média têm direito à vida e quando acontece qualquer intercorrência em sua vida, eles são chamados pelo nome, eles têm família, eles têm direito a futuro, e a situação que a gente está debatendo aqui é exatamente de... Imagine esse dado que você traz, David, imagine 30.873, tá? Isso é o que a gente consegue contar, porque a subnotificação também é um problema, mas para cada mãe negra que enterra seu filho, para cada avó negra que enterra seu filho, isso é desesperador. Então, eu fico pensando, Wellington, que também a questão da gente virar as prioridades do orçamento, por exemplo, em São Paulo, você teve aí os céus, né? Porque quando eu digo da gente tomar os dados da mão dos governadores, é porque eu estou numa região que todas as reportagens que estão aqui nessa nossa conversa, elas revelam uma coisa que para a gente é muito importante. Se governa no Nordeste com a grife de esquerda, mas o modus operandi, a forma como a polícia trata a população negra, a população pobre, é um absurdo. A gente fala assim, nossa, nós temos um desafio de peitar o fascismo e o racismo neste momento, mas nós temos também um incremento de superencarceramento e de mortes nessa situação aqui dos últimos 15 anos que faz com que a gente pense numa coisa fundamental para dar essa virada. E é isso que tem a ver com a pergunta aqui da nossa companheira. Como é que a gente dá a virada? Primeiro, nós precisamos ter coragem de fazer o que, por exemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez e Bernie Sanders, portanto, estou falando de proposta no campo liberal. Vou te pedir para ser objetiva para eu poder trazer o Wellington antes do finalzinho do bloco. O que elas estão propondo de anistia para todos os jovens implicados no horror da guerra às drogas. A gente tem que tirar esses 72% dos que estão encarcerados no Brasil. E o país não pode aceitar, né? Imagine milhares de mortes, e são todos jovens negros, e quando eles estão encarcerados, nós, as mães, as tias, nós cumprimos a pena junto. E quando nossos filhos, sobrinhos, netos, eles morrem, muitas de nós, a gente é enterrada junto. Então, nós não podemos aceitar isso. Os irmãos também, Wellington. Né? Desculpa, Vilma, deixa eu trazer duas participações da nossa audiência para o Wellington responder, que assim a gente já contempla aí falas importantes, a gente sempre gosta quando há uma participação de quem está assistindo. O Wellington Magno Martins, ele mandou para a gente pelo Instagram uma pergunta sobre o que pode ser feito para conscientizar os profissionais de segurança pública. E queria, antes de passar a palavra para você, falar da pergunta da Catiane também pelo WhatsApp. Ela diz que assistindo a reportagem do programa vem imediatamente a pergunta: o que está faltando para mudar esse cenário? Fica a sensação de que a mudança profunda é uma utopia, e isso é muito triste. Olha, eu vou tentar responder da maneira como eu vivo isso. Eu sou uma pessoa preta, para além de ser sociólogo, cientista social, coordenador de um espaço de cultura e direitos humanos, eu sou uma pessoa preta que vive numa quebrada, assim. E pensando especificamente no que a Vilma está falando, no que o David disse aqui, trouxe para cá também, olha, eu tenho nesses últimos meses pensado muito, até por conta que eu quero tentar um mestrado, pensado muito no que é a sociedade civil. E imagina, e aí sem muita reflexão. Em 2012, que foi um dos anos que aumentou o pico de mortes aqui em São Paulo,
4 amigos meus foram assassinados na frente da casa do meu bisavô, do meu vizinho, aqui do lado do portão. E eu lembro, minha mãe, desesperada, ligou umas 3, 4 vezes pedindo: chama seu irmão para entrar dentro de casa. Chama seu irmão, por favor, você não sabe o que está acontecendo, eu estou sentindo que vai acontecer alguma coisa, chama seu irmão. E eu tinha 15 anos, 15, 14 anos, estava com meu irmão mais novo no colo, José Vitor, que hoje tem 10 anos, vai fazer 11. E aí eu já tinha chamado ele pela 3ª vez, ela ligou a última e falou assim: por favor, fala para ele ficar dentro de casa. E aí eu chamei ele a última vez, 1 minuto depois, a gente ouviu os barulhos de disparos que assassinou esses 4 jovens. O Estevam, o Raimundo, o Denis e o Cipó. O Denis, o Cipó e o Raimundo foram assassinados na frente da casa do meu bisavô, e os 3 foram mortos com um tiro no rosto e no peito. Os 3 eram negros e foram mortos primeiros. O Estevam, que também é negro, estava saindo da casa dele para levar uma jarra de água para eles beberem. E aí os caras que assassinaram eles desceram do carro, entraram dentro da casa do pai dele, um homem negro, e atiraram nas costas dele, na frente do pai dele, na cozinha da casa dele. Essa, para mim, é a imagem do porquê, por exemplo, eu tô aqui falando hoje. Eu e meu irmão fomos os primeiros a sair, a gente era adolescente ainda, a gente viu eles mortos e, putz, aquilo, mano, eu vou morrer com essa imagem na cabeça, tá ligado? E aí, nos anos seguintes, foram uma sequência de amigos morrendo. É muito estranho, né? Quando você parte de ser criança para adolescência e de repente seus amigos começam a morrer, começam a ser presos. E aí você pensa, tipo, putz, que merda, tá ligado? Eu tô vivendo, mano, nesse lugar, tá ligado? Tipo, o que eu tô acessando? Que possibilidade de vida, de desenvolvimento social, econômico, intelectual eu tô acessando no bairro que eu vivo? Como é que continua pandemia, assassinar... Como é que continua amanhecendo no dia seguinte, não, Wellington, com tanta violência? A verdade é que fica essa sensação, né? Como é que o dia seguinte acontece depois de tanta violência, né? E aí, para ser direto, também meu primo cresceu comigo, meu irmão, em 2017, foi assassinado junto com outros 4 meninos, saindo de uma festa, mano, na garagem do estabelecimento. Ele teve um desentendimento com o cara era policial, ele foi na garagem e assassinou os 4 dentro do carro. Pô, meu irmão foi preso, diversas violências sofreu, e minha mãe desesperada, não conseguia dormir à noite, e eu busquei meu irmão muitas vezes espancado, agredido, atropelado por viatura no colo para levar ele para o hospital, tá ligado? E aí, o que eu tenho a dizer, como a gente pensa essa violência? Olha, eu tô tentando pensar muito o que é essa sociedade civil, porque no artigo 5º da Constituição se fala em cidadania, se fala em pluralidade política, dignidade humana, sobre o direito da manifestação dos povos, a manifestação cultural de cada povo. E aí eu penso, bom, que dignidade, que cidadania eu tenho no bairro onde eu moro? Que cidadania tem as pessoas que moram no mesmo bairro que eu? Que cidadania tem a dona Marta, que mora no chão de terra batido, que não tem saneamento básico, que não tem um fogão? Que cidadania a gente tem? E aí me vem um sintoma muito, muito prático de que a gente financia esse Estado. Somos nós que movimentamos esse Estado. Meu primo morreu com um tiro no rosto, com uma bala que eu financio. Você, a Vilma, o David, a gente financia essa bala. E por que minha cidadania e meu direito político não é respeitado? Eu acho que isso é muito
Isso é muito Esse é o específico. Atlas, A né, gente Wellington? financia esse Estado. Essa sua A fala, gente financia esse Estado. essa sua fala é o Atlas. Porque, na verdade, quando a gente vê o Atlas publicado, eu infelizmente tenho que caminhar para o fim do programa, mas eu convido já previamente, porque teremos outras oportunidades. Esse é um tema central para nós aqui no Canal Saúde, porque, como a Vilma colocou, é uma questão de democracia. Como é que você vai dizer que um país é democrático quando uma parte da população é cruelmente massacrada diariamente com histórias como essa que você está contando, Wellington? Eu acho muito importante a gente fechar o programa com essa história, apesar da gente ter ainda... É um assunto grandioso demais para a gente resolver em uma hora, né? Por isso que a gente vai precisar se encontrar de novo. Mas é muito importante a gente fechar o programa com essa sua fala, porque esse é o Atlas. O resto é dado. O resto a gente só vê número e a gente não consegue sentir. Enfim, eu fico realmente emocionada em ouvir esses relatos. A gente sabe que eles existem, mas quando a gente vê nome, a gente vê parentesco, a gente vê vida pulsando nessas histórias, isso nos toca e nos vê que a gente realmente precisa fazer alguma coisa em todos os momentos e a cada dia. E hoje acho que a gente fez um pouco disso, trazendo vocês três aqui, ouvindo essas informações e histórias tão importantes, a gente procura dar uma pequena contribuição e a mim toca imensamente para poder me movimentar cada vez mais com um movimento antirracista. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, Vilma, Wellington e David, com esse assunto que sempre merece espaço em todos os lugares e de visibilidade. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser rever ou baixar e ainda compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde. Lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, fique em casa. Eu encontro você na próxima semana. Até lá.